A noite que o diabo queria levar o defunto com corpo e tudo, e o padre Cícero não deixou. A lenda conta que um morador do bairro Horto, que não era muito bom nem para a família, nem para os amigos, nem para os conhecidos, na verdade ele não era muito quisto por ninguém do bairro, já que não era considerado uma boa pessoa. Disse que ele era muito dado a farras e festas, não considerava a esposa, não considerava os amigos, nem os filhos, não considerava nem seus pais. Assim, ele viveu a sua vida de farras e diversões. Mas ao morrer, na noite do velório, coisas tenebrosas aconteceram naquele momento. Conta-se que 12 horas da noite, o defunto abriu os olhos aonde saíram chamas de fogo e o caixão dele começou a tremer. Nesse momento, todos correram que estavam lá, ficando apenas 2 rezadeiras. Conta-se que o caixão muito se tremia, e quanto mais o caixão tremia, mais as rezadeiras arrochavam na Ave Maria. Foi um alvoroço, todo mundo correu, mas de repente ouviu-se uma voz que dizia: em nome de Deus e da Virgem Maria. Era o Padre Cícero. Nesse momento, o Padre Cícero olhou para o defunto e falou: fulano, para que tanta rebeldia? Nem depois de morto você vai reconhecer a grandeza de Deus e o amor da Virgem Maria. Homem, desapegue desse mundo. O diabo quer te levar com corpo e tudo. Foi do que apagou? Foi não. Nesse momento, o Padre Cícero fez uma oração e toda aquela perturbação espiritual acabou. E disse o Padre Cícero: segue o velório e amanhã façam um enterro. Para essa alma não tem mais jeito. Mas depois do enterro, rolou em todas as bocas de futiqueiros e futriqueiros do bairro que, na verdade, o defunto havia feito um pacto. A noite em que eu vi a procissão dos mortos. Foi mais ou menos em 1884. 1800 pré-história. Voltando, é 900. Vinha eu do ensaio da fanfarra na minha escola, mais ou menos umas 11h30 da noite. Eu vinha com o meu irmão e mais alguns colegas que sempre me deixavam para trás. Então, nessa noite, eles me deixaram para não ser diferente. Isso só tinha energia até o Salgadinho. A gente está falando da Areia Grossa. Então, era um percurso de mais ou menos meio quilômetro que a gente fazia, tudo no escuro. Então, vinha eu correndo. Quando eu cheguei exatamente na ponte, eu não vi ninguém. Olhei mais para frente, o que eu vi? Uma procissão. Lembrei, é a procissão do São Gonçalo. Então, eu, como devota, foi o que eu fiz? Corri para chegar na procissão e vim com eles para casa, porque eu estava só. Então, gente, o percurso de onde eu estava para a procissão dava mais ou menos uns 20 metros. Eu corri 100 e não chegava nessa procissão. Nisso, na Areia Grossa, tinha uma rua que fechava porque tinha uma casa. Quando eu olhei para frente, eu não vi mais ninguém e a procissão era grande. Quando eu cheguei nessa esquina que eu olhei para a rua reta, não tinha absolutamente ninguém. Então, o que foi que eu fiz? Plantei meus pés no chão porque elas não me obedeceram. O máximo que eu fiz foi me acocorar
e comecei a chorar. Isso estava euzinha chorando lá porque não tinha mais ninguém para me acudir. Eu, de cabeça baixa, ouvi uma voz. Eu pensei, é a morte. Ela veio me buscar. Isso eu não quis nem levantar a cabeça. Eu vi a voz novamente dizer assim: por que tu tá chorando? Onde estão os meninos? Aí eu digo, opa, a morte não sabia dos meninos, não é a morte. Levantei a cabeça, era o meu primo Jussier, que está vivo, tá, gente? A lenda do deputado que virou demônio e o padre Cícero exorcizou. Olha lá! Miguel Xavier foi um homem que veio de Portugal em 1830 e tomou à força uma sesmaria no interior do Cariri. Ele foi um homem muito poderoso, foi dono de muitas terras, se envolveu até mesmo com política, veio para cá com escravizados. Alguns contam que ele não era uma pessoa muito boa, que ele agia com mãos de ferro, utilizando até mesmo de métodos cruéis para conseguir aquilo que ele queria. Após a sua morte, reza a lenda de que ele tenha se transformado em um demônio e começou a perseguir pessoas do povoado, inclusive tendo perseguido uma criança. Essa criança era filha de um casal que morava no casarão do Major Miguel. Segundo a lenda, conta que quando a criança nasceu, o seu pai queria dá-la em batismo a um casal que não era casado, que no caso eles chamavam antigamente de amancebados. E a mãe da criança questionou o pai da criança porque ele iria dar aquela criança em batismo para um casal que não era adequado. O que ele respondeu que daria à criança uma parte para Deus, uma parte para o diabo. E ao crescer, essa criança passou por uma perturbação espiritual muito grande. Alguns dizem que a criança não conseguia se alimentar, que o demônio a perturbava, não deixava dormir. A criança sofreu vários ataques. Só tendo tido paz depois que o padre Cícero veio e selou o espírito para sempre. Mas roda em bocas pequenas que o cão da Valência ainda permanece solto, à espreita, esperando uma oportunidade para atacar os desavisados. Bem aqui era o ponto do taxista que passou a noite fazendo uma corrida com uma fantasma nos anos 90. Em uma noite normal de corrida, o taxista foi requisitado por uma moça muito jovem, bonita e que falava muito pouco e pediu a ele que ele lhe mostrasse a noite na cidade de Juazeiro, lhe levasse em alguns bares e festa. E assim ele fez. Andaram em vários bares, viram algumas festas, o taxista sempre desconfiando porque achou que a moça era muito pálida, muito calada e tinha um ar muito frio. Quando o taxista terminou a sua corrida, ao deixar a moça em sua casa, na rua Alencar Peixoto, a moça o agradeceu e pediu que ele viesse pegar o dinheiro pela manhã, pois os seus pais já estavam dormindo. E assim fez o taxista. No outro dia, bateu na porta, saiu a dona da casa e ele disse a ela que havia feito uma corrida para uma moça e que a moça havia dito que ele viesse pegar a cobrança no outro dia. A senhora disse ao taxista que ela não tinha filha, que nessa casa estava apenas ela, um filho e o seu marido. O taxista disse a ela que não poderia ser porque viu a moça entrar na casa e afirmou que realmente a corrida havia sido feita. Durante a discussão, a senhora pediu que o taxista entrasse na casa para que eles pudessem resolver essa situação. Quando o taxista entrou, ele viu o quadro da moça que ele havia feito a corrida na noite anterior. Mas a senhora logo o advertiu e disse que, na verdade, essa era sua filha, mas que ela já estava morta há mais de 15 anos.
O taxista não acreditou. A senhora lhe indicou até mesmo o túmulo em que a sua filha estava enterrada. Depois de tanta comprovação, o taxista acabou entendendo que realmente a moça não estava viva. Mas o pior da história vem agora. O taxista nunca se recuperou dessa situação. Ele teve depressão, teve problemas psicológicos e alguns dizem até mesmo que ele faleceu devido a esse acontecimento. Não podemos afirmar que realmente houve esse encontro, mas podemos afirmar que o taxista realmente acreditava que aconteceu.